Já nesse instante, quero convidar você, amado irmão, irmã ouvinte, para nós já ler a palavra de Deus. Nos abençoe os irmãos que já estão conosco, o irmão Josué, a irmã Larissa, o Senhor Deus abençoe. Que Deus conceda grande bênção, grande vitória na vida de cada um nesta noite. Nós queremos ler nesta noite uma palavra no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 6. Capítulo 30 e o versículo 6 de 1 Samuel. Queremos ler esta palavra nesta noite e refletir um pouco a palavra de Deus, porque a palavra não é nossa, mas a palavra é de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém. Que palavra maravilhosa. Nós vemos nesta palavra que nos traz a revelação ao nosso coração a respeito do ânimo, do bom ânimo na minha e na sua vida. Quando nós olhamos esse texto sagrado, nós vamos aprender que mesmo na hora da adversidade, nós nunca devemos desanimar. Davi, amados irmãos ouvintes, ele se reanimou aqui no Senhor em meio a essa adversidade. Com isso nós aprendemos que com o ânimo ele consegue despertar gigantes espirituais que estão até mesmo adormecidos, como diz a palavra. Então o ânimo ergue o homem do pó e faz acreditar no impossível. Porque, amado irmão, irmã ouvinte, o Senhor, Ele é a nossa fonte de ânimo. Nessa passagem bíblica em que os amalequitas aqui saquearam os bens de Davi, levaram como reféns a família dele e também a de seus soldados, nós percebemos como Davi era emocionalmente aqui equilibrado e ele foi buscar a força e ânimo no Senhor para ele vencer aquela situação difícil. E diz a palavra, amados irmãos e ouvintes, que ele deu a volta por cima, recuperando tudo que se havia perdido, porque no momento que tem abatido o desânimo sobre sua vida, no momento daquela adversidade, ele não deu até mesmo a porta completa para o desânimo, mas no momento daquela adversidade, daquele grande problema que surgiu, ele colocou no seu coração um ânimo. E esse ânimo tem que estar na minha e na sua vida, amado irmão e ouvinte. Porque o que o inimigo quer na minha e na sua vida, que devido às adversidades, os problemas que possam surgir em nosso meio, em nosso caminho, o inimigo quer ver nós desanimados, quer ver nós de cabeça baixa, quer ver nós fracassados, quer ver nós derrotados. Mas o Senhor Jesus, esta palavra ele está dizendo aqui que Ele é a nossa fonte do nosso ânimo. Se nós buscar
a Deus, nós buscar a presença dEle, o ânimo Ele trará no meu e no seu coração. Quando nós olhamos Josué no capítulo 1, no versículo 9, nós vemos ali que o Senhor se apresentou a Josué como uma fonte de ânimo. E Ele disse para ele: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Sei que muitas vezes o desânimo tenta bater na porta do irmão, da irmã do ouvinte, tentando entristecer a vida do homem e da mulher. Mas o Senhor está falando para nós, assim como Ele tem falado para Josué. Ele diz: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. A vontade do Senhor é ver a minha vida avivada, animada. É ver o irmão, a irmã animado na presença do Senhor. Porque nós, buscando a presença do Senhor, o ânimo que vem do Senhor em nossa vida não terá lugar, não terá espaço para o desânimo. Quando nós olhamos pela palavra de Deus, é dito aqui que Esdras, ele se animou, segundo a boa mão do Senhor sobre ele, porque a boa mão do nosso Deus, ela traz o ânimo para a nossa vida. A presença de Deus em nossa vida traz o ânimo ao nosso coração, anima em nossas batalhas, em nossas lutas, em nossas provações. Por isso, o salmista mesmo escreveu em sua palavra, o salmista Davi, nos aconselhando, dizendo: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então a palavra do Senhor é: espera no Senhor e anima-te nele, porque é Ele quem vai fortalecer a sua vida, Ele quem vai fortalecer a minha e a sua vida. Jesus deixou uma mensagem de ânimo para a sua igreja. A mensagem de Cristo para as pessoas que sempre creram, a mensagem de Cristo para as pessoas era sempre uma mensagem de ânimo quando Jesus falava com as pessoas. Quando Jesus se chegou àquele paralítico de Cafarnaum, Ele disse para ele: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Aos discípulos temerosos em alto mar, Jesus disse para eles: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus disse em sua palavra no capítulo 16, 33 de São João: eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ele continua dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui significa que eu e você temos que ter o bom ânimo para nós vencer a adversidade. Se nós deixar o lado para o desânimo, para a fraqueza, aí nós deixamos lado para o inimigo pisar em cima de mim, de você. É por isso que a palavra diz: esforça-te e tem de bom ânimo. A palavra do Senhor, glória a Deus, como o Senhor mesmo disse aqui: no mundo tereis aflições, no mundo tereis lutas, tereis provação, tereis adversidade. Mas o Senhor disse com tudo isso: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Mas nós só vamos vencer esses problemas, a adversidade, nós só vamos vencer a luta, a provação, a dificuldade, se nós ter esse bom ânimo em nosso coração.
Quem pode trazer esse bom ânimo para mim e para você, amado irmão e ouvinte, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus animou Paulo em Corinto, dizendo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O Senhor Jesus animando Paulo naquela ocasião. Então, amado irmão e ouvinte, se nós buscar a presença do Senhor, buscar o ânimo do Senhor, Ele tem para colocar em nosso coração o ânimo da esperança, o ânimo da vitória, porque este ânimo que surge no nosso coração é de nós estar animado pela certeza da vitória, estar animado pela certeza da resposta do Senhor em nossa vida. Então o Senhor, Ele é a nossa fonte de força e de ânimo, e Ele já garantiu a nossa vitória, pois em Cristo nós sempre somos conduzidos em triunfo. Por isso, amados irmãos, Jesus deixou esta mensagem para mim e para você. Como nós olhamos neste versículo que Davi tem se angustiado, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa de uma coisa, por causa de outra, por causa da sua família. Mas diz a palavra que Davi colocou no seu coração um ânimo. É a mesma coisa quando o profeta Isaías fala em sua palavra: levanta-te, resplandeça. E quando o Senhor quer falar com seu filho, com a sua filha, Ele pede uma posição para ele se levantar. Porque sem nós tomar essa atitude, esta posição de nós se levantar, não tem nós como nós colocar aquele ânimo, diz: não, agora eu vou encarar o problema, mas com a ajuda do Senhor. Agora eu vou lutar, mas não é com as minhas forças físicas, mas é com a presença do Senhor Jesus Cristo em minha vida. Quando nós olhamos por meio desta palavra, nós vemos que o milagre, a resposta, a solução, ela não sai, ela não vem em nossa vida senão nós tomar uma atitude de se levantar, de ter este bom ânimo. Como o Senhor tem falado para Josué: eu não te falei, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então o que nós vamos temer? A luta, o problema, a adversidade? Não tem o que nós temer, amado irmão e ouvinte. Nós temos que temer unicamente é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus nós temos que temer. Quando o filho pródigo se encontrava na lama do pecado, se encontrava caído no chão, ele tomou uma posição que ele não podia mais seguir por aquele caminho, porque sabia que era o caminho da perdição dele, era o caminho do fim da sua história, era o caminho do fim da sua trajetória, da sua vida. Então, numa certa ocasião, ele tomou uma atitude, ele tomou uma posição, ele disse consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Essa posição que o homem e a mulher têm que tomar em seu coração, em sua vida, de se levantar na presença de Deus, em estar animado na presença desse Deus poderoso, porque o único quem pode trazer o ânimo para mim e para você é Jesus Cristo. Muitas vezes as lutas, os problemas vêm para querer desanimar o homem e a mulher, mas se nós estiver na presença desse Deus poderoso,
O ânimo quem traz para mim e para você é o Senhor, nosso Deus. No meio da adversidade, Ele traz o ânimo para nós encarar o problema, para nós encarar a luta, para nós encarar a perseguição. Porque se nós não tiver este ânimo no nosso coração, se Davi também tivesse deixado o lado totalmente para o desânimo, o inimigo tinha tomado o terreiro, o inimigo tinha tido êxito. Mas diz a palavra que Davi se esforçou. Ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Todo homem, toda mulher, todo aquele que se esforça no Senhor, ele tem vitória. Todo aquele que se esforça na presença de Deus, ele tem livramento, ele tem, aleluia, força do alto céu, ele tem o bom ânimo no seu coração, porque é do alto céus que vem este bom ânimo ao coração do homem e da mulher. Quando nós vemos que necessitamos da força, a força é sem dúvida uma ferramenta indispensável na vida de um conquistador. Mas não é a força que eu estou dizendo, é a força espiritual na vida do homem e da mulher para que ele possa vencer a adversidade. Quando Deus disse então aqui para Josué, esforça-te, o Senhor não estava só exigindo de Josué apenas força física, mas acima disso uma força interior, pois o homem fortalecido no seu interior ele vale muito mais do que um que apresenta aí como grande de estatura. Esse bom exemplo nós temos a respeito do gigante Golias e de Davi. O gigante tinha sua força exterior, tinha sua força física, mas Davi, tão pequenininho, quem sabe não tinha aquela sua força física não, porque era de pequena estatura, pequeno, mas o seu interior tinha uma força que não era visível aos olhos humanos. E esta força é que faz a diferença na minha e na sua vida. Essa força, amado irmão, irmã e ouvinte, não é de uma entidade aí, quem sabe que muitas pessoas possam buscar, não. Esta força vem do alto céu. É Jesus que alcança para o homem e para a mulher, para ele vencer as adversidades desta vida. A adversidade neste mundo atual no qual nós vivemos. Nós precisamos ter esse bom ânimo em nosso coração. Se nós quisermos ser um homem, uma mulher vitorioso, um jovem vitorioso, nós precisamos desta força que vem do alto céu sobre a nossa vida. Quando o Senhor falou para Josué, para ele ter a coragem de lutar, porque um conquistador, glória a Deus, se ele é tímido, se ele é covarde, ele não chega na sua conquista. Então o Senhor exigiu para ele esforço, exigiu dele coragem, aleluia. Todos os grandes conquistadores da história, quando nós lemos a palavra de Deus, foram homens e mulheres corajosos. Glória a Deus. Quando nós olhamos na palavra de Deus, quando faltou coragem para um, sobrou coragem para outro, mesmo sendo pessoas tão pequeninas aos olhos do ser humano. Mas no seu interior estava fortalecido da força do alto céu. Quando o apóstolo Paulo diz em sua palavra, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é porque a nossa vida não está fortalecida em uma religião. A nossa vida não está fortalecida em uma autoridade humana, mas a nossa vida está fortalecida na força e no poder do nosso Deus. Quando nós olhamos pela palavra de Deus, faltou coragem àquele exército de Saul, mas diz a palavra de Deus que sobrou coragem a Jonatas e também aquele seu jovem que estava com ele, para derrotar aqueles inimigos filisteus, aquela guarnição dos filisteus que estava aí, colocando tropeço na vida daqueles homens. Então, amado irmão e ouvinte, a força que traz para mim e para você é somente Jesus Cristo para nós ser vitorioso.
Então seja orientado nesta noite pela palavra de Deus. Busque o bom ânimo ao seu coração. Quando nós olhamos pela palavra de Deus, nós vemos que Josué foi bem sucedido porque ele seguiu corretamente as instruções que o Senhor lhe passou para ele. Davi também sempre buscava orientação da palavra do Senhor antes de ele fazer qualquer coisa, antes de ele ir para as suas conquistas. E por isso então diz a palavra e revela o nosso coração que sempre foi bem sucedido. Eu e você, amado irmão e ouvinte, seremos bem sucedidos, teremos vitória se nós sermos guiados pela presença do Senhor, se nós estamos sendo dirigidos pela palavra de Deus, se nós estamos dando crédito à palavra do Senhor. Então, por esta palavra nós aprendemos que o Senhor é a nossa fonte de ânimo. Você que se encontra desanimado, você que se encontra sem força, quem sabe você não tem mais força de orar, quem sabe você não tem mais força de jejuar, você não tem mais força de ler a Bíblia Sagrada, você não tem força mais para ir na casa de Deus. Busca força neste momento, busca a força do alto céu. O apóstolo Paulo disse que é para nós fortalecer no Senhor Jesus Cristo. Se fortaleça nele, a força você vai encontrar nele. Através de nosso esforço, nós vamos ter o bom ânimo no nosso coração, o bom ânimo de nós estar na casa do Senhor, o bom ânimo de nós orar, o bom ânimo de nós ler a palavra do Senhor, o bom ânimo de nós consagrar a nossa vida na presença de Deus. Quem sabe eu falo nesta noite com pessoas que estão aí vivendo uma diversidade tão grande na sua vida. Parece que diante de ti está até mesmo o mar, está atravessado na sua frente, e você não vê mais saída para a sua vida, você não vê mais saída para os seus problemas. Nesta noite Jesus traz esta palavra ao nosso coração. Creia nesta palavra que Jesus está trabalhando nesta noite na sua causa. Coloca o bom ânimo no seu coração, tenha coragem. Esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus, Ele quer pelejar por ti. Você sabe que com as suas forças físicas você não conseguirá vencer este problema. Você não conseguirá vencer esta batalha. Mas eu quero dizer nesta noite, por meio desta palavra, se você se esforçar um pouco mais na presença do Senhor, o bom ânimo virá ao seu coração e esse bom ânimo trará a ti ânimo para você orar, ânimo para você buscar a presença do Senhor, ler a palavra, ânimo de você estar na casa de Deus, ânimo de você dar algo a mais para Deus. Não deixe essa chama apagar no seu coração. Quantas pessoas estão perdendo o brilho do Espírito Santo em nossos dias atuais? Quantas pessoas em nossos dias que nós vivemos não tem mais força para estar na casa de Deus? Não tem mais força para buscar a presença do Senhor? O inimigo está aí com as suas artimanhas, como a aranha tem as suas artimanhas para prender aquele inseto que está aí voando. O inimigo da mesma sorte está aí com as suas artimanhas em nossos dias atuais para enrolar a vida do homem, da mulher, para que ele não venha mais se desprender na presença de Deus, para que ele não venha mais ter força para fazer algo para Deus, para que nele não venha ter mais este ânimo, mas que sim, só venha o desânimo, só venha a aflição, só venha a angústia. Mas eu quero lhe dizer algo nesta noite. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. A vida que Jesus veio trazer para mim e para você não é esta vida de desanimado, não é esta vida de fracassado, não, mas é uma vida de vitorioso, de vida abundante. Então nesta noite a palavra ao nosso coração é: esforce-te, tem de bom ânimo. Jesus venceu, nós vamos vencer também, mas nós só vamos vencer com a presença dele em nossa vida. Então não abandona ele por nada. Guarda a palavra de Deus, procura buscar mais e mais a Deus,
se você quer vencer, se você quer estar na presença desse Deus poderoso. Porque muitas vidas em nossos dias atuais têm se desligado da presença de Deus, devido aos problemas ter surgido na sua vida, na sua casa, na sua família. As pessoas têm se encontrado ali afastadas. Muitas pessoas nem força têm mais para estar na casa de Deus, não tem mais força para orar, diz já não tem mais força para jejuar, para consagrar a sua vida. Agora eu pergunto, quem que traz esse desânimo na vida do homem e da mulher? Quem traz esse desânimo é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, aquele que luta como uma aranha para prender o inseto. Ele está tentando prender o ser humano para não se desenvolver. Mas nesta noite faça como Davi, como ele fez. Ele se esforçou ao Senhor, se esforçou no Senhor, seu Deus, e teve vitória, teve livramento. Assim vai ser comigo e contigo, se nós se esforçar, se nós ter esse bom ânimo na presença dele. Lute, amado irmão, persista, tenha fé, tenha coragem. Não deixe o inimigo colocar tropeço na sua vida. Busca força, busca coragem, busca estar bem com Deus, busca bem estar na comunhão com Cristo. Aí você será vitorioso, vitoriosa. Deus abençoe, amados irmãos.